Olá, Ari! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luna e hoje a gente está aqui para ver mais uma mensagem para você, para o seu signo. É uma mensagem rápida. Caso você queira ver a leitura mais completa, eu vou deixar aqui em cima no card para você, tá bom? Se você deseja atendimento de consultas particulares, perguntas avulsas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações de promoções do momento, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com o oráculo para a gente ver qual que é a mensagem que a espiritualidade quer passar para você nesse momento hoje. Fique calmo, tranquilo, respire fundo e vamos dar início à sua leitura. Fé inabalável, mais uma. Fonte de abundância, mais uma. Desapego. Vamos ver também aqui uma outra mensagem com o tarô para você, Ares. Uma mensagem para o signo de Ares com o tarô. 8 de ouros. Cavaleiro de espadas invertido. 4 de ouros invertido. Opa. O julgamento invertido. Olha só, Ares. Nessa primeira mensagem que a gente tem aqui com o oráculo, eu percebo uma coisa interessante, porque o jogo ele fala que o segredo de você conquistar algo muito bom na tua vida, ou de você estar onde você quer estar, que é essa carta aqui, ela fala que o segredo está justamente quando você consegue unir a tua fé e o teu desapego. Nessa carta da fé inabalável, a gente consegue perceber que a área está passando por um momento que você vai ter que confiar, tá? É como se vocês estivessem sendo desafiados, passando por algum problema ou alguma situação em específico, tá? Que traz uma incerteza, traz uma insegurança muito grande para Ares. É, é como se vocês estivessem com medo, sabe? Com medo do que está acontecendo, com algum problema, com alguma pessoa. Existe uma insegurança muito grande. E essa carta ela vem te lembrar que você vai ter que confiar agora no fluxo da vida e no fluxo da tua vida. É, você vai ter que colocar na frente dessa situação, desse problema, ou do, seja lá o que a gente estiver falando, você vai ter que colocar na frente disso a espiritualidade para abrir os teus caminhos. E assim, se você tem digamos, como é que fala, meu Deus, fé, né? No sentido de, dependendo da tua religião ou da tua crença, sabe quando a gente fala de a gente colocar o anjo, muita gente fala, né, de colocar Arcanjo Miguel abrindo os teus caminhos, vencendo a batalha, é mais ou menos isso. É realmente você entender o seguinte. Você não tá sozinho, seja lá o que for na tua vida, seja qual for a tua religião, se for a gente estiver falando do orixás, se a gente estiver falando dos anjos, se a gente estiver falando aqui de Deus, não importa. Ganesha, o que você acreditar essa situação espiritual, esse teu guia, o teu mentor, ele tá abrindo os teus caminhos. E ele vai te sustentar e ele vai resolver essa situação. O desapego aqui, ele é, digamos assim, o teu maior desafio agora. Aqui o segredo para essa situação mudar e para muita coisa se acertar na tua vida, é preciso você soltar. E é muito interessante porque o desapego ele aparece aqui, mas ele também aparece nesse 4 de ouros aqui invertido. Como veio invertido essa carta aqui embaixo, é uma outra mensagem, mas é interessante porque fala sobre isso, tá? Sobre a gente soltar, a gente entender que quanto mais a gente quer controlar uma situação, quanto mais a gente quer resolver um problema, a gente não consegue. As coisas vão enrolando cada vez mais. O desapego ele não é perder, mas ele é a liberdade que você tem de se libertar de medos, de carências, de pessoas, de expectativas, de situações. Então, quando você entende que esse é o melhor caminho para ti, aí você vive essa questão da fonte de abundância. Tem uma carta que fala que existem as oportunidades certas para você, as pessoas certas, os lugares certos. Existe uma energia aqui favorável para ti. Mas até você chegar nisso daqui, até você conseguir fluir para essa energia, você vai ter que confiar e você vai ter que se libertar de algumas coisas. E a espiritualidade vai te ajudar, sim, nesse processo, tá? Então, não se desespere, não se preocupe. É um caminho aqui natural que você está passando. Essa situação aqui, muita gente está passando por uma situação muito complicada e muito complexa, mas o jogo, ele fala aqui, você vai vencer isso, você vai mudar o status dessa situação, mas você vai ter que também fazer, a espiritualidade ela vai fazer a maior parte, da tua parte vai ser o desapego, tá? Nessa mensagem,
Aqui de baixo, a gente vê que você está num caminho certo de crescimento, tá? Você está se esforçando, você está fazendo a sua parte. O oito de ouros, ele traz muito forte esse entendimento. É uma carta que ela fala muito sobre a energia da dedicação, a energia do aprendizado constante, você construindo com calma, com paciência, um caminho, um direcionamento, você se fortalecendo. É como se essa carta ela fala muito da gente se dedicar a uma coisa, da gente dar tudo de si naquilo e a gente plantar hoje para colher amanhã. Só que a gente tem esse cavaleiro aqui invertido. E esse cavaleiro invertido, ele fala que o inimigo é a pressa de querer acelerar os processos, de não ter paciência, de agir impulsivamente, com situações mais precipitadas. E assim, qual que é o risco? Quando você age na pressa, no impulso, e você quer acelerar o processo, isso aqui que você está lutando tanto, que você está batalhando tanto, você pode acabar sabotando os seus próprios esforços. Se você age sem pensar, se você tem uma reação sem pensar e age de uma maneira errada, você pode colocar tudo a perder. Então o jogo ele fala assim: tenha paciência, tá? É, entenda que por mais que você tá lutando aqui, batalhando, você vai conquistar isso aqui em algum momento. As coisas vão se ajeitar, vai se resolver, tudo ali vai conseguir se encaixar. Porém, tá? Porém, não se sabote, tá? Não deixe que a pressa e a impaciência te tire. A gente tem esse quatro de ouros aqui que está invertido, que é uma carta que fala sobre o controle, a gente querer controlar as coisas. E quando ela está invertida, ela fala sobre desapegar e sobre soltar, tá? Às vezes você tá com medo, a gente tem muito medo, né? Eu vou te dar o exemplo do dinheiro. A gente tem medo de não ter o dinheiro e a gente fica tentando controlar tudo. E quando a gente vê, acontece 1 milhão de coisas e a gente vai lá e perde. A pessoa adoece, quebra alguma coisa na casa, e aí a gente vai e o dinheiro vai todo embora. Então, assim, é mais fácil a gente visualizar como dinheiro, mas isso serve para tudo, tá? Quanto mais a gente tenta controlar as coisas, mais a vida coloca desafios pra gente ver que a gente não controla nada. A gente tem que ter metas e objetivos, tem que ter. Mas a gente também tem que entender que tem um fluxo natural que é ao nosso redor. E você precisa soltar. Se você quer hoje uma coisa e você tá focado nisso, continue focando nisso, mas também solte. Não fique pensando só nisso, não coloque a tua vida só nessa situação. Só faz o que você tem que fazer e solta. Solta que no momento certo e na hora certa isso vai retornar para você, tá certo? A gente tem a carta do julgamento. Ela tá invertida aqui no seu jogo e ela traz muito forte uma mensagem de você com um pouco de dificuldade de ouvir as coisas. Você tá com um pouco de medo de encarar algumas coisas, de assumir uma decisão, de fazer uma escolha. É como se você soubesse que você precisa fazer uma coisa aqui, né? Mas você tá meio resistente ou você tá meio em negação. Aqui fala que você precisa ouvir isso. Você precisa tomar uma decisão importante em relação a essa situação aqui. E você tá adiando isso, você tá jogando para depois. E isso vai ser um grande problema para você. Por quê? Porque quanto mais você não solta esse medo, quanto mais você adia decisões importantes na tua vida, mais demorado vai se tornar o próximo passo, esse progresso na tua vida. E como você já está um pouco impaciente com essa demora, mais desafiador vai ser. Então o jogo hoje ele vem te lembrar o seguinte, ó, tenta olhar para essa situação no geral com mais tranquilidade. Entender que você está se dedicando hoje, você vai conseguir colher o que você quer, os frutos que você quer. Tenha mais paciência. Se você precisa decidir coisas agora, não adie isso. Se você precisa tomar atitude sobre pessoas e situações, tome logo. Não jogue mais para frente, porque isso pode te trazer situações assim mais complicadas e atrasar esse processo de conquista que você está tão engajado ou engajada e focando tanto, tá certo? Lisa, eu espero muito que essa mensagem tenha feito sentido, que tenha tocado o teu coração, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. Se sim, você pode deixar aqui embaixo nos comentários pra mim. Se puder compartilhar, curtir, vai mostrar que meu trabalho tá fazendo sentido. E me traz um feedback muito legal, tá certo? Muito obrigada por você que chegou até aqui no vídeo. E um beijo enorme pra você. E a gente se vê então no próximo vídeo.